No último vídeo você configurou o Jest e rodou seu primeiro teste. Aquele verdinho passando foi sua primeira vitória no mundo dos testes unitários. Mas vamos ser sinceros, ninguém trabalha testando soma de números, correto? Você trabalha com componentes React, desafios do dia a dia e demandas dos usuários. E o Jest sozinho não consegue testar React. É por isso que hoje, em 10 minutos, você vai aprender duas coisas. Número 1, como adicionar o React Testing Library em um setup ou um projeto que você já tem e eu já vou te mostrar qual é. E número 2, testar uma função nova e real desse projeto. Ou seja, você vai encerrar esse vídeo aqui entendendo como se aplica o conhecimento do vídeo 1 na prática, além de um setup completo de um projeto front-end com testes unitários. E aí, bora evoluir comigo para você ficar pronto para testar qualquer projeto React do mundo real? Vamos nessa! Então, fazendo uma recapitulação rápida do que você já tem, e caso não tenha, pega o link aqui na descrição do vídeo que vai ter o meu repositório, que você só precisa fazer o clone e vai estar nesse mesmo passo que eu estou te mostrando. Já tem o Jest instalado aqui, você também tem o teste básico funcionando, o nosso soma.spec, e o npm teste rodando com sucesso, com os nossos 3 testes passando. Se você não fez o vídeo anterior, pausa aqui, assista ele primeiro e volta para esse vídeo. E o que a gente fez foi pegar o código criado no vídeo anterior e colocar uma aplicação real em cima dela com React, que é um to-do list para você trabalhar com uma aplicação do mundo real. Só que para esse vídeo eu peguei tudo isso que a gente já tinha do vídeo anterior e coloquei uma aplicação real, React, de um to-do list para a gente trabalhar em cima desse projeto. Então, como você pode ver aqui, a gente consegue criar tarefas, concluí-las e deletá-las nessa aplicação que vamos testar hoje. Então, dentro dessa aplicação, a gente já tem pastas como components, hooks, types, e eu criei 2 novos arquivos aqui com 2 funções utilitárias simples, funções que você utilizaria no seu projeto do trabalho, no seu dia a dia. E uma delas testa se a tarefa está completa, então recebe uma tarefa e verifica se completed é igual a true, e a outra garante que a data será formatada, então ela formata a data de uma tarefa fazendo algumas validações antes, como tendo a data, garantindo que a data é válida e então formatando essa data. Como essas funções são reais e a gente poderia sim utilizar esse código na nossa empresa, no nosso trabalho, a ideia é pegar esses métodos e testar junto com você utilizando o Jest. Só que antes disso, a gente já vai deixar o nosso setup preparado para fazer testes React também. Então, como listinha de tarefas, o que você precisa ter é o Jest instalado, que a gente já viu aqui que esse projeto já possui, o projeto que você pode pegar novamente, o link está aqui na descrição, e o seu terminal aberto. Vamos nessa instalar o React Testing Library? Então, tudo que você precisa fazer é abre seu terminal e cola esse comandinho que vai estar aparecendo aqui na tela para você, mas de preferência eu vou deixar na descrição ou nos comentários para ficar mais fácil de você copiar e colar. Então talvez não apareça aqui no vídeo, porque além do comando ser muito grande, ele tem muitos detalhes, então traço, às vezes quando a gente está digitando pode parecer que é um traço só, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, fica mais fácil para você copiar. Você roda isso que a gente vai estar instalando o React Testing Library nesse momento e todos os utilitários que a gente precisa para criar os nossos testes. E como você pode ver, ele já acabou. Aqui a biblioteca do Testing Library React é quem vai renderizar os nossos componentes React. O JestDom vai nos dar matchers muito legais que a gente consegue utilizar, tipo o to be in the document, e o user event é o componente, a biblioteca, o complemento que a gente vai utilizar para simular cliques, digitação e interações do usuário. E não podemos nos esquecer que o Jest ele roda com Node.js, mas o React ele precisa simular um browser. Então, para isso a gente também vai instalar aqui o Jest Environment JS DOM, que é quem vai nos permitir fakear, né? Fazer um fake, criar um mock aí desse browser para a gente rodar. Pronto, bibliotecas instaladas, agora a gente vai configurar o Jest para reconhecer o React. E para fazer isso nós vamos precisar do comandinho que inicia o Jest, e ele vai nos fazer algumas perguntas. Então a primeira é se a gente quer usar TypeScript para o nosso arquivo de configuração, vai dizer que não, então pressiona a tecla N. Aqui a gente vai escolher JS-DOM, que como eu comentei, o React ele precisa de um browser-like, tipo um browser para poder rodar. E a gente não quer coverage reports por enquanto, pode ser V8 e não queremos mocar automaticamente. Isso vai criar para nós toda a questão do arquivo jestconfig.mjs. E agora nós vamos alterar algumas propriedades desse arquivo. Fica tranquilo, fica tranquila que eu vou guiar você passo a passo e vai dar tudo certo.
O primeiro que a gente precisa conferir é o Test Environment. Então você pode pesquisar e confirmar que ele vai estar com JS DOM, porque a gente selecionou isso enquanto estava criando, usando o CLI do Jest. O segundo que a gente precisa é o Setup Files After Env. Então você vai ver que ele vai ter provavelmente na linha 141 um Setup Files After Env, e aí aqui você vai colar esse valor que eu estou colando aqui agora, utdir src setup tests. Agora o nosso próximo é o Module Name Mapper. Você vai encontrar ele na linha 94, muito possivelmente, e agora a gente vai colar uma expressão regular. Então, não se assusta, ela vai ser um pouquinho mais complexa do que normalmente seria, e a gente também vai precisar colar uma expressão regular no transform. Aqui eu vou explicar conforme a gente for fazendo, mas tudo que a gente está fazendo são mocks para explicar para o Jest. Olha, se você não souber como lidar com um arquivo SAS, com um arquivo CSS, utiliza esse mock, provavelmente. E aqui também, no transform, a gente vai dizer para ele, olha, se você não souber lidar com outros arquivos tais como, e aí deixa eu copiar aqui da minha colinha e colar aqui, se você não souber lidar com JS, JSX e todas essas questões que envolvem o React e o Jest, usa o Babel Jest, que vai ser a próxima biblioteca que a gente vai instalar. Abre seu terminal de novo e cola esse comandinho, npm install save dev Babel Jest, Babel Preset Env e Preset React. Ele vai fazer tudo que a gente precisa para transpilar, para conversar, para dizer pro Jest, olha, eu sei que você não sabe lidar com React, mas eu sei, então quando forem esses arquivos, você manda aqui para mim. Agora abre seu VS Code dentro da pasta src, vamos criar um novo arquivo e chamar ele de setuptests.js. Cuida para manter sempre o mesmo nome, isso vai ajudar bastante a gente conseguir não cometer nenhum erro, e aqui a gente só precisa de uma linha, que é o import testing library Jest DOM. Então cola isso e salva seu arquivo. É esse arquivinho que importa os matchers extras do Jest DOM, e é ele que vai nos permitir fazer testes como esse, ó. Então você pode usar coisas do tipo expect elemento to be in documents e expect botão to be disabled, por exemplo. Ainda na raiz do seu projeto, você precisa criar um novo arquivo e você vai chamar ele de babel.config.js e vai colar esse código aqui, que está declarando um objeto do tipo config e fazendo a exportação. E finalmente, para a gente não esquecer, lembra que no Jest config a gente disse que tinha um style mock, um arquivo style mock, no nosso rootdir mocks style mocks. Então a gente precisa criar esse caminho aqui. E para fazer isso a gente pode pressionar um novo arquivo e a gente vai escrever underline underline mocks underline underline barra, para dizer que é uma pasta, style mock.js, e aqui a gente só precisa exportar por default um objeto para dizer, olha Jest, se você não encontrar ou não souber ler e interpretar esse tipo de arquivo, você só precisa retornar um objeto vazio para o teste poder seguir. E se você tá ligado, você notou que eu falei para colocar o Babel config na raiz do projeto, mas eu acabei criando ele dentro da pasta src. Então não se esqueça de mover o seu arquivo Babel para a raiz do seu projeto fora da pasta src. E para finalizar a nossa configuração, você precisa instalar o Babel para TypeScript também. Então, rodando e adicionando essa linha aqui, a gente vai adicionar uma vírgula e vai colar aqui Babel Preset TypeScript. Os nossos testes já devem estar passando porque a nossa configuração está pronta. Pronto, setup completo, agora vem a parte boa, testar código real. E você lembra daquelas nossas duas funções que no começo eu mostrei em JavaScript? Então eu já renomeei elas para serem TypeScript, coloquei só os tipos aqui que ficou bem fácil, os dois são tipo string e nesse caso aqui é um tipo task que já está no nosso projeto. E agora a gente pode criar testes unitários para essas duas funções utilitárias de um projeto real. E agora eu vou convidar você para duplicar esse arquivo, então você vai ter o istaskcomplete.typescript e aí eu vou pedir para você duplicar com o istaskcomplete.spec.typescript. E aí você vai poder colar o código que eu já deixei aqui de teste. Nota como ele está dando alguns erros e para resolver isso, você só precisa instalar os types do Jest. Então, ao invés de a gente não ter esses tipos instalados, você pode rodar um npm install save dev types Jest. E aí, automaticamente, o seu Visual Studio Code, por exemplo, ele já vai atualizar e remover esses erros, reconhecendo que esses nomes, essas palavras reservadas como test, describe, elas estão vindo do Jest. Lembrando que o link para o repositório está aqui na descrição e eu deixei uma branch chamada versão 2. Lá você vai poder pegar todo o código que eu estou mostrando aqui, porque na branch main eu deixei o nosso projeto base, caso você queira seguir passo a passo fazendo por sua própria conta e acompanhando o vídeo. Como já temos os testes, se a gente abrir o nosso terminal e além do npm test,
a gente passar isTask complete, por exemplo, para o Jest reconhecer que a gente quer rodar os testes só daquele arquivo, todos os nossos testes vão estar passando. E nota que um foi pulado, porque eu deixei intencionalmente um ponto skip aqui. Só repassando com você, nota como o nosso teste está garantindo que tem que retornar true quando uma tarefa está completa. Nesse caso, o nosso completed está como true e a gente espera true. Caso ele esteja como false, a gente espera false. E aqui eu vou apagar o nosso teste que estava com skip, ele tem que retornar false quando a tarefa é nula. Nota como aqui eu fiz uma gambiarra em TypeScript só para poder passar e forçar esse teste. Vou rodar de novo e você vai ver que o teste vai quebrar. Nesse caso, ele está dizendo que recebeu null e esperava false. E aí a gente já começa a ver a beleza do teste. Ao invés da gente ter esse return task e fazendo um operador booleano, a gente pode apagar essa parte e usar um optional chaining para dizer que a gente quer utilizar a propriedade completed, mas se ela não existir, a gente não quer quebrar o código e quer que ele retorne um undefined. Nesse caso, undefined não é igual a true. E se a gente rodar o nosso teste novamente, porque o teste estava lá para garantir que o código funciona, todos os testes estão passando. Para agilizar um pouco, porque eu prometi 10 minutos, mas eu adoro testes, então o nosso vídeo já está ficando longo aqui, tem o nosso método de formatar uma data e também tem os nossos testes. E eu vou rodar para chamar a atenção sua para um caso excepcional. Então, npm teste, aqui a gente pode colocar format, porque o nome do nosso arquivo é format task date. E aqui você vai ver que um falhou e foi o primeiro, formata a data válida corretamente, onde a gente passa 11/13, que deveria ser 13 de novembro, mas aqui ele disse que recebeu 12 de novembro. Então, para quem conhece JavaScript aí, sabe o que está acontecendo e esse é o benefício da gente ter testes unitários. Visualmente, a gente nunca, eu vou repetir aqui, a gente nunca pegaria esse erro, porque esse código aqui, ele está correto, só que a gente está trabalhando com time zones. Então, se a gente colocar 00 aqui, por exemplo, e rodar, ele deveria passar já. Vamos ver se está funcionando. Se a gente rodar aqui, o nosso teste já passa por causa do horário, time zones. Então esse é o tipo de coisa que apenas testes unitários pegariam, pois no olho humano a gente não seria capaz de entender que em algumas situações esse código retornaria uma data diferente. Então, se não for isso o comportamento que desejamos, a gente precisa atualizar a implementação. E olha que legal, se a gente rodar o npm teste agora, a gente vai ver que temos 11 testes passando, contando com a soma que a gente fez no vídeo 1 e agora com o format task date e o isTask complete. E tudo tá verde, você acabou de testar a validação da formatação da data de uma tarefa, se ela de fato está completa ou não, e alguns casos que a gente chama de edge cases, alguns casos excepcionais que fogem à regra, que é quando tem algum número ali que está incorreto, algum valor como null, undefined. Esse é o tipo de teste que salva o seu código de ter bugs em produção. Então recapitula comigo, você já aprendeu a testar funções JavaScript puras, você também testou funções utilitárias em TypeScript de um projeto no mundo real. O que falta agora é testar um componente React. E por isso, deixa eu te dar um gostinho rápido aqui do nosso task item, por exemplo. Então nota como esse componente ele é grande, tem 78 linhas já e ele tem vários atributos, ele tem um checkbox, ele tem algumas classes que são aplicadas apenas se ele está completo, ele tem então alguns comportamentos que adiciona aqui um ícone quando ele está completo e tem todo o conteúdo da nossa tarefa, ou seja, ele é um componente muito importante do nosso projeto. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como testar isso, como testar a renderização, que ele de fato está aplicando essas classes da maneira correta. A gente pode tentar simular um clique e interagir como o usuário interagiria com a nossa aplicação. É mais simples do que você imagina e é aí que você vai adquirir mais esse super poder que é testar qualquer componente React de um projeto do mercado, de um projeto que você quer fazer para sua faculdade ou para qualquer outro momento ali que você está desenvolvendo com JavaScript, com React e front-end. Com uma dica bônus desse vídeo, nota como eu sempre deixei os testes próximo do arquivo que ele está testando. Essa é uma boa prática utilizada pelo mercado e eu tenho certeza que se seu time não está fazendo e você sugerir isso, vai ser muito legal. Talvez eles também possam sugerir que você crie um folder ou um diretório chamado testes. Isso também funciona e é muito bem aceito no mercado. Finalmente, recapitulando tudo que você fez nesse vídeo. Você instalou o React Testing Library, configurou o Jest para rodar com React, testou uma função utilitária do mundo real e rodou 11 testes com sucesso. Você saiu daquela soma única para de fato testar coisas de um projeto real e isso sim é evolução. E no próximo vídeo a gente vai fazer seu primeiro teste React que realmente faz sentido. Vamos pegar aquele componente task item e decifrar que formas a gente pode testar ele e que comportamentos são esperados. Vai ser zero Hello World, só código real e testes práticos.
E se você quiser dominar isso mais rápido, não esquece, eu estou criando o nosso curso, o Mapa dos Testes Unitários, e eu vou deixar o link para a fila de espera aqui na descrição. Se você deixar seu nome e seu e-mail lá, você não só recebe o acesso antecipado ao curso, mas também vai ter o desconto especial da primeira turma e um bônus exclusivo que também vai ser dado para a primeira turma desse curso. Agora que você tem o setup completo, é isso, nos vemos no próximo vídeo para o nosso próximo passo, que é dominar os testes de componentes. Te espero lá!